Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus e espero que o dia de vocês seja abençoado. Eu quero começar aqui o vídeo fazendo uma pergunta para vocês. Vocês conhecem o caso Roswell russo? Se vocês não conhecem, fiquem aqui e assistam para vocês conhecerem a versão russa do caso Roswell, que não é tão comentada, não tem tanta divulgação quanto o caso americano, mas que chama muito a atenção, tá? Então eu estou me dando ao luxo de trazer algumas coisas diferentes, além da política, porque se nós ficarmos focados 100% a cabeça só na política, cara, a gente acaba enlouquecendo, porque o que eles fazem com a população não é brincadeira. Então eu procuro trazer assuntos diferentes para arrefecer um pouquinho a cabeça do pessoal e a minha cabeça também, tá certo? Então vamos lá, eu vou colocar a notícia na tela porque ela é muito interessante. Vejam só, conheça Kasputin Yar, a área 51 dos russos. Alguns comparam esta área criada por Joseph Stalin com a área 51 dos Estados Unidos, porque os restos do Roswell russo foram transferidos para lá. Philip Manton conta em seu livro The Soviet UFO File, ou traduzindo aí, Arquivo OVNI Soviético, em tradução livre, que Joseph Stalin era apaixonado por OVNIs. Ele providenciou um despacho no Kremlin para Sergei Korolev examinar os rumores sobre a recuperação de um disco voador em Roswell, Novo México, bem como publicações e testemunhos documentais do avistamento na União Soviética. Korolev não era um cientista qualquer. Ele é considerado o fundador do programa espacial soviético e, sob sua liderança, o lançamento do primeiro míssil intercontinental balístico, ICBM, foi organizado e realizado com sucesso a colocação em órbita do satélite Sputnik, a chegada ao espaço da cadela Laika ou a colocação em órbita do primeiro ser humano, Yuri Gagarin. Os outros marcos espaciais da União Soviética. Para realizar todos esses marcos foram forjados na mais absoluta discrição, em segredo. Uma área secreta de experimentação foi necessária, sob o disfarce da famosa área 51, quero dizer, Kasputin Yar. É uma área localizada a 100 km de Volgogrado, que foi criada em 47 para desenvolver tecnologia nazista ali. Vejam só, ao final da Segunda Guerra Mundial, esse material humano, esses cientistas que prestavam serviços para faziam os serviços para o Reich ou para a Alemanha nazista, eles foram divididos. Parte foram levados para os Estados Unidos e os russos também pegaram outra parte desses cientistas. A partir daí, os dois países desenvolveram as tecnologias que já vinham sendo desenvolvidas na Alemanha nazista, tá? Vamos lá, deixa eu continuar aqui. Sim, os russos tiveram a sua operação Paperclip particular chamada Operação Alsos, que tentou redirecionar as investigações do projeto de energia nuclear alemão, recuperar os recursos dispersos e confirmar o escopo das investigações alemãs para a criação da bomba atômica. Na verdade, apenas um ano após a sua criação, em 48, ocorreu o primeiro lançamento balístico soviético, o chamado R-1, que era uma cópia do V-2 nazista. Então veio o R-5, o primeiro míssil nuclear da União Soviética, e Kasputin Yar foi o local de todos esses testes de armas atômicas e testes nucleares realizados entre 57 e 61. Mas assim como a área 51 da América do Norte, os mistérios logo tomariam conta de Kasputin Yar. Quando aviões espiões americanos sobrevoaram a ultra-secreta base russa, eles foram surpreendidos por seu desenho geométrico, que lembrava o de seu pentágono. Como eles aprenderam mais tarde, esta forma poderia atrair naves de origem extraterrestre.
e há rumores de que Stalin ordenou a construção da base em Kasputin Yar porque havia dezenas de avistamentos de OVNIs naquela área. Desta forma, ele matou 2 coelhos com uma cajadada só. A criação de armas ultra secretas avançadas e a pesquisa extraterrestre. Rumores incluíam um Roswell russo, tá? É importante salientar que os líderes da União Soviética, eles não eram idiotas, tá? Se eles estavam investigando, se eles estavam vendo o que estava acontecendo, estavam querendo produzir contato, não era porque havia rumores. Com certeza eles tinham evidências fortes para acreditar nisso. Então por isso que eu fico sempre com aquela sensação de, olha, tem algo aí por trás, tá? Se tudo for verdade, em 1950 um avião MiG enfrentou um OVNI em forma de charuto e conseguiu derrubá-lo. Os radares detectaram um objeto não identificado no espaço aéreo próximo à base, de onde um MiG-19 decolou para a interceptação. Quando o piloto estava perto do intruso, ele disparou um míssil e o objeto não identificado respondeu com um raio que fez com que os 2 objetos caíssem no chão. O misterioso objeto teria sido levado para uma instalação subterrânea em Kasputin Yar para estudo. Em 1988, um documentário intitulado The Secret KGB Abduction Files, ou Arquivos Secretos de Abdução da KGB, transmitido no canal temático americano Sci-Fi, supostamente teve acesso a arquivos secretos da KGB desclassificados em 1960, onde tomou conhecimento de outro OVNI abatido, embora ao contrário do episódio anterior, era tripulado. Ou seja, no primeiro caso, que é o chamado caso Roswell russo, o OVNI em questão não era tripulado. Nesse segundo caso, que o Sci-Fi diz ter tido acesso à documentação, o OVNI era sim tripulado, tá? Os 2 seres sem vida foram transferidos para o Instituto de Problemas Médicos de Moscou, onde uma autópsia foi realizada. Outros relatórios dizem que em 68 a base foi atacada por OVNIs, que conseguiram destruir 4 de seus silos. De acordo com Mikhail Gerstein, ex-presidente da Comissão de OVNIs da Sociedade Geográfica Russa. O último relato de avistamento em Kasputin Yar ocorreu em 89, quando um OVNI sobrevoou o local. Houve muitos casos de encontros aéreos com OVNIs no céu sobre Kasputin Yar, observou Gerstein, acrescentando que um desses casos, incluído no dossiê de OVNIs da KGB, revelado em 91 após o colapso da União Soviética. Após a queda da União Soviética, dificuldades econômicas levaram ao abandono quase total das atividades nessa base. E em 2010 ocorreu o último lançamento de foguete, o Cosmos 3M. Decolou para o espaço com 6 satélites Orbicon fabricados nos Estados Unidos. Então vejam só, nós temos aqui uma espécie de Área 51 russa, diversos relatos documentados que com a queda da União Soviética vieram à tona da KGB sobre avistamentos de OVNIs, sobre mesmo embate entre aviões e OVNIs, e em um dos casos foi abatido um OVNI. Para que vocês vejam, ó, na Wikipedia tem aqui, ó, o caso Roswell da Rússia diz respeito a um suposto ocorrido na base secreta de Kasputin Yar. Então vocês veem que bate com o relato que está lá no OVNI hoje. Em 19 de junho de 48, supostamente um OVNI cilíndrico sobrevoava a base aérea russa mais secreta. Ao ser avistado pelo operador de radar da base, caças MiG foram enviados para interceptar o objeto, o que ocorreu a 10 quilômetros da base. Seguindo ordens diretas do comandante da Força Aérea, o piloto do caça travou por 3 minutos uma batalha com o objeto, antes de ser cegado pelas luzes que emanavam do OVNI
disparou um míssil que rompeu o invólucro antigravidade que cercava a nave, finalmente derrubando. Ao contrário do caso Roswell americano, o russo não chegou a ser noticiado pela imprensa. As equipes de resgate russas ficaram eufóricas com a captura da primeira nave espacial. Levaram-na juntamente com os ocupantes para o subsolo da base de Rasputin Yar. A partir daí, o programa espacial russo finalmente começou. O caso Roswell da Rússia foi tema de um documentário do The History Channel, que no Brasil foi exibido com o título O Roswell da Rússia, dentro da série Arquivos Extraterrestres. Você encontra isso facilmente no YouTube, tá? Agora é interessante você analisar. Aqui nós temos um detalhe importante. No OVNI hoje, na descrição do texto, as fontes dizem o quê? Olha, a nave não era tripulada. Aqui já está dizendo que a nave era tripulada. Então a gente fica meio que na dúvida. Mas, na dúvida, eu prefiro acreditar que realmente não era tripulada. De repente, era alguma tecnologia nova dos Estados Unidos. Nós não sabemos. Essa é a grande realidade. O que os arquivos da KGB nos mostram, que quem tem acesso, quem tem tempo para pesquisar e consegue acesso a esses documentos, fica surpreso, tá? Porque realmente a gente fica com aquela pulga atrás da orelha. Eu particularmente acho, Daniel, minha opinião, que no universo inteiro nós não temos só o planeta Terra com vida, certo? Então eu creio que haja sim vida em outros planetas. Eu não acho que Deus criaria algo tão vasto, tão enorme quanto é o universo, e o planeta Terra seria o centro do universo. Só teria vida aqui. Então eu creio que haja vida em outros lugares. Se tem contato aqui ou não, aí já é uma coisa que nós temos que ter evidências assim, como é que eu posso dizer, sabe, sólidas. Porque por enquanto que nós temos são arquivos vazados, algumas fotografias, filmagens, outras. O grande problema dessa questão é que muita gente tenta falsificar coisas e acaba levando ao descrédito. Não sei se propositalmente, tá? A mando de governos para poder desacreditar o assunto mesmo, mas a gente tem percebido aí um movimento diferente. Alguns governos começaram a liberar arquivos, e agora o próprio governo dos Estados Unidos liberou diversos arquivos de OVNIs. Então eu creio que se há algo escondido, em breve será muito bem revelado aí para toda a população, certo? Aqui no canal tem outros vídeos falando sobre esse assunto, inclusive de um outro embate entre aviões de caça russo e OVNIs. Então eu sugiro a você que dê uma olhada aí nas playlists e vejam os vídeos aí, para que vocês acompanhem e entendam, tá certo? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos aí.